suma, o Marx teoriza também uma nova realidade, uma realidade na qual não há Estado, não há diferença social, não há propriedade privada, em que esse conflito vai estar finalmente resolvido. Por fim, a teoria com o fim de mudança social é o grande, digamos assim, inovação do marxismo. A maioria dos pensadores tentou, de certo modo, pensar, filosofar a respeito do mundo. O que o Marx fez foi ir além disso, tentando pensar uma forma de mudá-lo. Daí o socialismo científico, ou marxismo, ser de certo modo perseguido desde o século XIX até os dias de hoje. Ou ser colocado como uma teoria contestatória, perigosa. Por quê? Porque ele busca exatamente isso, a mudança social, não simplesmente uma formulação teórica. Outra doutrina que, de certo modo, também está próxima do marxismo é o anarquismo. O anarquismo é contra qualquer forma de governo ou Estado, terminantemente contra. Ele busca uma nova organização. Nessa nova organização, há a abolição da propriedade privada e a instauração de uma sociedade sem opressores e sem oprimidos. Daí, ser contra o Estado. Veja, ser contra o Estado é em ver o papel do Estado, da organização estatal, do governo, um regime de opressão. Daí a anarquia, sem forma de governo, contra forma de governo. Os anarquistas, de certo modo, eles têm uma certa familiaridade com os comunistas, com o socialismo científico. Agora, a grande discordância do marxismo é sobre a instalação imediata da sociedade comunista. De acordo com o marxismo e com o anarquismo, o comunismo virá. A diferença entre ambos é que para o marxismo, para o socialismo científico, o comunismo é a etapa final. Nós teríamos o fim do capitalismo, a instauração de um regime intermediário, que é o socialismo, para depois ingressarmos no comunismo. O socialismo seria uma forma de transição. Os anarquistas, eles foram contra essa ideia. Segundo eles, nenhuma forma de transição dá certo. O problema é a existência do Estado. Daí que eles são contra essa forma de transição. Eles diziam que isso não daria certo. E no final, analisando as experiências socialistas do século XX, se vê que a crítica dos anarquistas tinha razão. De fato, essa fase de transição não gerou o comunismo, conforme eles haviam previsto. Uma outra corrente que é socialista, mas não prega a revolução, não prega a mudança total da sociedade, é o socialismo cristão. O socialismo cristão é o conjunto de ideias sociais da igreja. Veja que a situação de transformação da sociedade era tão interessante que seria importante até a igreja se definir o seu papel. E é isso que é o socialismo cristão. O socialismo cristão, ele tem como grande carta, a encíclica papal Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII. Lá você encontra as bases da doutrina social da igreja. Primeiro, a condenação ao marxismo e ao anarquismo. Essas formas são vistas como violentas e que a violência, a transformação radical, não vai levar a nada. Outra questão é a responsabilidade do Estado de pôr fim às explorações dos trabalhadores e dos empresários, dar-lhes dignidade. Isto é, segundo as ideias da igreja, é responsabilidade do Estado e dos patrões melhorar a situação dos trabalhadores. Essa ideia é bem interessante, uma ideia conservadora. Veja, não se rompe com o Estado, conforme seria a ideia do anarquismo, não se acaba com os patrões, como seria a ideia, por exemplo, também do socialismo científico. E sim, ambos atuariam como pais na tentativa de melhorar essa situação. Por fim, há uma profunda crítica à injustiça social na qual os trabalhadores haviam passado. E também havia a busca de reforma e justiça social a eles. Só que, veja, não é um caminho revolucionário, não é um caminho violento. É um caminho na tentativa de apaziguar os ânimos e conciliar todos os interesses. A igreja não propôs mudanças sérias. O socialismo aqui vai virar uma doutrina social, não vai ter a mesma conotação de revolução. Bom, a aula de hoje trata das doutrinas do século XIX, mas também dos movimentos sociais do século XIX. Talvez
o maior e mais significativo desses movimentos foi o movimento operário. Vamos ver uma definição de movimento operário que nós encontramos em Norberto Bobbio no Dicionário de Política. Por movimento operário, se entende o conjunto de fatos políticos e organizacionais relacionados com a vida política, ideológica e social da classe operária. Conforme vimos na definição, o movimento operário é um movimento social que busca, de certo modo, resolver as pendengas, melhorar as condições de vida dos próprios proletários. Mas, para melhor entendermos, temos que ver que ele é um movimento da era fabril, um movimento que surge, que se consolida durante a Revolução Industrial, durante as fábricas. Os proletários são exatamente isso. São indivíduos que trabalham nas fábricas em condições ruins e tentam melhorar suas condições. O movimento operário, portanto, não ocorre antes disso, ocorre durante esse processo. Um segundo fator importante é que entender a sua formação. A formação, de fato, de um movimento social inédito. É claro, antes havia movimentos de camponeses, movimentos de artesãos, isso na era moderna. Com a Revolução Industrial, nós temos agora movimentos de pessoas que vivem nas cidades, pessoas que estão nas fábricas, pessoas que estão passando por grandes dificuldades. É um movimento que tem como formação essa vivência negativa, que tem como formação essas dificuldades e que, através dessas experiências convividas, experiências trocadas, encontram uma ideia comum, reivindicações comuns. E sabem que só unindo é que vão ter a força de mudar. Uma outra questão interessante é o ano de 1848. Ao mesmo tempo que nós vivemos a Primavera dos Povos, não podemos esquecer que ela foi uma primavera que foi fundamental para que aqueles que buscavam melhoria da sociedade vissem que, naquele momento, haveria a condição da afirmação dos direitos dos trabalhadores. Isto é, o ano de 1848 foi importante para a difusão e força do movimento operário. A primeira Associação Internacional de Trabalhadores, também conhecida como a Primeira Internacional, foi um reflexo disso. Essa afirmação do movimento operário foi tão forte que eles notaram que, para que suas reivindicações fossem melhor atendidas, eles deveriam se organizar em conjunto de forma internacional. Isto é, todos os sindicatos da Europa de então deveriam estar unidos em busca das mesmas reivindicações. A questão da união faz a força. Exatamente isso. Portanto, a Primeira Internacional teve isso, o papel fundamental de organizar os trabalhadores. Infelizmente, o que provocou o seu colapso foi o fato de que disputas internas para a liderança do movimento entre o Karl Marx e o Bakunin, representante lá dos anarquistas, foi decisivo para que a Primeira Internacional e a sua força caísse. Disputas internas. Veja, um grande problema também que passa o movimento operário. Se tem reivindicações, mas as disputas por quais reivindicações mais importantes geram esses problemas. Bem, desse balanço todo, nós falamos de proposições, nós falamos de movimentos. O tema que foi tratado aqui foi basicamente as ideias e as lutas. As ideias e as lutas desse século XIX, segunda metade do século XIX, nos faz refletir sobre o balanço das doutrinas e movimentos sociais nesse período. Esse balanço nos faz crer que, de fato, um período de profunda desigualdade social, um período de profunda turbulência, gerou uma reação tanto intelectual, ideológica, que guiou os movimentos sociais de então. Isso fica claro, essa força dessas ideias, num episódio conhecido como a Comuna de Paris, ocorrido em 1871. No caso, a França estava envolvida com uma guerra na Alemanha e Paris foi sitiada. A situação na cidade ficou tão prejudicial às pessoas que moravam, que os operários de então se armaram, se mobilizaram e tomaram o poder, tomaram conta. E, de certo modo, foi a primeira das revoluções socialistas, o primeiro dos governos socialistas de então. Algumas medidas, como por exemplo o controle das fábricas pelos operários, a extinção do exército, foram tomadas pelos comunardos, como eram chamados, os indivíduos da comuna. Um governo socialista que tentou aplicar algumas ideias socialistas, mas que foi punido.
1871, a primeira da experiência socialista até então. Um outro fator são os reflexos no século XX e nos dias de hoje dessas ideias vindo do século XIX. Sem dúvida nenhuma. As questões levantadas no século XIX pelos socialistas têm um grande reflexo até os dias de hoje. Não é à toa que durante todo o século XX, uma das grandes mobilizações, uma das grandes polaridades que foi vista na Guerra Fria foi entre o bloco capitalista, entre as ideias capitalistas e o bloco socialista e as ideias socialistas. Portanto, o século XX é exatamente isso. Essas ideias nos chegam até hoje e nos chegam com grande força. Bom, gente, agora vamos às nossas dicas de estudo. Bom, gente, como dica de estudo, eu sugiro que vocês tenham um grande cuidado ao tratar desses movimentos. Vocês não devem achar que esses movimentos simplesmente se refletem a uma realidade do século XIX, da segunda metade do século XIX tão somente. Claro que isso é fundamental, importante, mas vocês não devem deixar de levar em consideração realidades anteriores a 1850, como a força do liberalismo político, a questão do romantismo, a questão de movimentos, de certo modo, mais simples e mais iniciais que ocorreram nos primórdios da Revolução Industrial, por exemplo, o ludismo. Enfim, não pensar que somente essas ideias tiveram força. Elas, de certo modo, foram a culminância de um processo anterior, processo que está relacionado também a questões já do final do século XVIII, início do século XIX, e que são anteriores e que não foram abordados nessa aula por questões mais de recorte. Pois é, pessoal. Mas é isso. Nos vemos na próxima. Grande abraço e até! Na aula de hoje estudamos doutrinas e movimentos sociais do século XIX, segunda metade do século XIX. Nós não podemos deixar de dissociar esses movimentos, essas doutrinas, com a realidade do século XIX, entendendo que as ideias têm um cunho profundo na realidade e essas doutrinas que foram fundamentais agitaram não somente o século XIX, mas como tiveram consequências até os dias de hoje. Também analisamos o movimento operário. O movimento operário foi o principal movimento social da segunda metade do século XIX, no qual os trabalhadores, os proletários, aqueles que trabalhavam nas fábricas, viram que era necessário ter toda a reivindicação individual de forma coletiva, isto é, unir todos os problemas em busca de soluções. Pós-estudos. Olá, professor, tudo bem? De professor para professor, e falando a respeito desse tema da aula, eu aconselho trabalhar da seguinte forma. Primeiro, trabalhar com os alunos a questão da ideologia. Trabalhar o conceito de ideologia e relacionar a questão das ideias à realidade em que elas são formuladas, né? Isso é fundamental para ele perceber que há um sentido nessa aula e o sentido não é simplesmente saber o que filósofo tal, o que pensador tal elaborou, mas sim o contexto em que isso surgiu. De outro modo, tentar relacionar a validade dessas ideias nos dias de hoje, para que o aluno entenda, afinal de contas, se isso é coisa do século XIX ou se isso ainda tem validade para os dias de hoje. É interessante fazer essa vinculação. Mas é isso, nos falamos na próxima. Grande abraço e até!